Bom, a Mônica Volkoff é uma assistente social muito militante, nossa, na área da educação. E ela diz assim: já ouvi assistente social se recusando em atender demandas que ia contra a religião da mesma, né? Então, essa é uma questão para se conversar. Eu estive também coordenando um curso de pós-graduação pelo Conselho Regional de Serviço Social, e assim, apareceram muitas situações que eu percebi de bastante conflito em relação a isso, né? Convicções religiosas que atrapalham o exercício profissional. E o nosso projeto ético é muito claro, ético-político é muito claro em relação a isso. Bom, a Vanessa, que mais a gente tem aí? Eu não estou com Ele- acesso. Desculpa, Luiz, a gente pode Sim. comentar esse da Mônica, eu acho importantíssimo. Enquanto o pessoal está olhando, comente, por favor. Tá. Então, gente, esse é o debate da objeção de consciência, tá? E é um debate que, assim como, né, a laicidade, como eu mencionei, ela não é regulamentada, isso também não foi regulamentado. Se a gente for a fazer uma avaliação política do porquê que não foi regulamentado, fica nítido, né? É realmente acontecer essas situações, né, que vão ficar à mercê, do contexto e do poder de quem está relacionado no momento. Né? Então, o que que é objeção de consciência? A gente tem que se remeter a um dos pilares da laicidade do Estado, que é a liberdade de consciência. Aí eu vou lá na Constituição, né, para falar direitinho para vocês, né? Então, no artigo 5º a gente tem vários incisos e é, o inciso sexto vai falar da liberdade de consciência, que ela é inviolável. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, na forma da lei garantida a proteção de locais de culto e suas liturgias. Né? Me remeto à fala do companheiro Maurício em relação às religiões de matriz africana, que não existe essa proteção. Nós temos aí nítido racismo religioso. A liberdade religiosa no Brasil, ela é calcada na opressão sistemática e centenária do centenária, né? Desde a República, né? Não, eu estou falando só da República. Se for falar do Império, a gente vai falar da questão colonial toda, né? Mas, se vocês forem ver as constituições, como elas tratam a liberdade religiosa, elas vão tratar o seguinte, até a de 88, só que aí a gente já tem um caldo cultural de 200 anos. Elas vão falar o seguinte: é livre, é livre a expressão religiosa no Brasil, desde que respeite a ordem e os bons costumes. Ora, gente, a ordem e os bons costumes construídos historicamente do Brasil têm qual origem moral? Tem qual origem é, é, de valores, se não a católica, né? As outras denominações cristãs, elas não tiveram nenhum problema para se desenvolver de forma pública no Brasil, né? Somente nos últimos anos é que as religiões de matriz africana vêm se colocando neste direito e na base da luta, não é na base do reconhecimento público. Né? Então, eu queria só deixar esse parênteses voltar para a questão da liberdade de consciência, que é o seguinte: a liberdade de consciência é o que nós temos desde nosso nascimento, é importante dizer isso, né? É a liberdade da gente escolher qual é a base de valores, qual é a base de crenças, porque aí tem uma discussão de crença que eu não vou entrar agora. Crença não é só crença religiosa, tá? Que nós queremos constituir a nossa consciência. Então, nós podemos escolher o que a gente quiser para constituir a nossa consciência. É lógico que isso vai ter fatores sociais determinantes, mas quando se tem a capacidade de escolha, se pode escolher. E, lógico, a gente vai arcar com as nossas escolhas. Né? E aí, um outro inciso na frente vai dizer o seguinte, né? É, vai dizer o seguinte: ninguém será privado, que é o inciso oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei.
é uma bagunça, é um juridiquês, né? Que é complicado de entender, assim, para quem olha assim, fala, o que é isso, né? Ele está falando do que aqui? É lógico que é difícil, porque nunca é debatido isso. E aí, essa assistente social trazida pela Mônica, ela, eu aposto que ela foi formada no conservadorismo para fazer esse tipo de atitude. E, inclusive, os conservadores de plantão que foram contra a resolução da psicologia, e eu li a peça deles do STF, eles tocam justamente nesse ponto, que o Conselho de Psicologia quer proibir as psicólogas de terem liberdade de consciência em relação à religião no seu trabalho profissional, sendo que isso é inadmissível, né? Porque está na própria lei aqui. Veja só, ninguém é privado de direitos, ou seja, a assistente social que se negou, ela se coloca no direito de dizer, fala, olha, a minha consciência não permite fazer tal coisa que você está pedindo para eu fazer, a minha consciência religiosa, não é? Então ela invocou, não é, esse direito que ela tem de não fazer, mas ela esqueceu da outra parte, gente. E é sempre assim que acontece. Qual que é a outra parte? Ela esqueceu que ela compõe uma profissão que tem uma normativa que é obrigada para todos os assistentes sociais. E qual é essa normativa? Eu vou dizer só uma para vocês, abrir o Código de Ética aqui, artigo 5º, a linha B. É dever do assistente social garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados dos princípios desse código. E aí, quando você vai nos princípios desse código, você não vai ter ali, né? E é isso que denota, né, o nosso projeto ético-político. Você não vai ter ali uma predominância religiosa como os outros códigos de ética. Então, nós passamos por 5. O nosso primeiro código de ética era um código, sim, calcado no cristianismo católico conservador da década de 40. Né? Mas mesmo com as modificações, até a década de 60, até a ditadura, isso permaneceu em vigor. Então, a assistente social, portanto, finalizando, ela não pode invocar, né, a objeção de consciência, ou seja, ela não pode dizer que não pode fazer tal coisa porque a religião dela não permite, porque a própria profissão dela não permite que ela utilize da sua consciência individual para se sobrepor, né, ao critério ético e ao critério profissional da política onde ela trabalha. Então, na verdade, essa situação ocorrida ela tinha que ser processada eticamente no CRES. Sim. Né? É, E digo mais, ela teria que ser presa, ou minimamente responder, né, para não falar aqui em punitivismo carcerário, né? Ela devia responder o processo criminal por violar a Constituição brasileira. Por quê? Né? Se uma coisa se a gente está no hospital, né? E aí ela se nega a fazer isso. Né? E aí ela vai ter que justificar, porque ela tem a previsão na Constituição. Só que para quem que ela vai ter que se justificar? Para o conselho dela, que é o CRES. O CRES vai dizer para ela não. Né? Então, vejam só a importância que tem essa resolução que está para ser promulgada pelo CFE sobre a incompatibilidade óbvia, né, da utilização da religião no exercício profissional.